É ser você, mesmo que seja estranho. Seja você, mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro. Mesmo que seja estranho. Seja você, mesmo que seja estranho. Seja você. Se você assistiu o primeiro bloco, tá entendendo o que está acontecendo aqui. Se você não assistiu, aconselho você aí nas nossas redes sociais para assistir o primeiro bloco, para ver como que tá incrível o nosso bate-papo aqui com a Marcela da Fit Mineira. Carol, você estava fazendo uma análise quase que terapêutica aqui da situação da Marcela. A gente faz isso tão automático. Depois que ela falou assim, eu nunca fiz terapia. Pronto. Conclua, companheira, amiga. Eu achei super interessante. É isso mesmo, né? A analista tá onde eu vou, não tem o que fazer. Enquanto ela foi falando, eu fui analisando as situações e ela falou: meu avô fazia isso, e de uma forma para você ver como a força sistêmica é poderosa sobre nós. Nós vivemos muito mais por lealdade sistêmica do que por liberdade. As nossas escolhas profissionais, elas não são por acaso. As nossas escolhas profissionais é para honrar alguém dentro do nosso sistema familiar, algum ancestral nosso. Só que de uma forma tão linda, porque hoje a gente tem muito mais oportunidade do que eles tiveram. Então é assim, eles fizeram a parte mais difícil, eles desbravaram a mata fechada. Eles iniciaram o processo. A gente está vivendo uma melhor fase do nosso plano sistêmico, onde nós temos inúmeras oportunidades para desenvolver aquilo que eles gostariam de ter desenvolvido, mas não puderam. Então, você tem total liberdade dentro do seu sistema familiar para você fazer o que você quiser. O céu é o limite. A minha mãe sempre fala isso. Ela criou 2 filhas. Na minha idade, eu vou fazer 31, ela já era mãe com 2 e já cuidava das 2 sozinha, já era separada. E às vezes eu reclamo alguma coisa do Gabriel, ai, tá difícil, sei o quê. Ela fala assim pra mim: filha, você ainda faz melhor do que a mãe, porque a vida que você tem, a vida que você conquistou, a rotina que você conquistou, eu não consegui conquistar, porque as oportunidades são diferentes. E é sobre isso. Parece que somos a evolução mesmo, né? Exatamente, somos. E temos liberdade para ir fazer aquilo que eles não puderam fazer na época deles. Só que a necessidade de pertencimento, né, ela é tão inconsciente em nós que a gente fica resistindo. De maneira inconsciente, temos um medo de ir, de avançar e não ser mais pertencente por ter se tornado diferente. Mas não é sobre isso. Porque, de certa maneira, a gente tenta encolher para caber dentro daquela caixa, Exatamente. Né? Para pertencer. Exatamente. E aí tem aquela questão que a gente fala muito, né, Carol? E o nosso medo de ser a ovelha negra da família, né? Nossa, e o quão é importante você ser a ovelha negra. Depois vocês vão lá no meu Instagram, tem um episódio que a gente fez sobre isso, né? Sim. No Instagram do Date também tem, no meu também tem, que eu falo sobre isso. A legenda tá bem extensa, mas é para vocês terem mesmo esse entendimento. A ovelha negra da família, na verdade, dentro da visão sistêmica, é aquela que tem aquela inquietação. É a que nós pergunta. Todos aqui somos ovelha negra. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta. Olá, eu te conheço já faz uns 2, 3 anos, não é? 3. Acho que é mais ou menos, né? Nossos filhos estudam juntos, né? E eu conheço você já com a sua empresa já pronta, né? Porque eu sou sua cliente, né? Adoro, né, as marmitas, estou sempre comprando. E conheço você como mãe, né? E a gente convive como amiga, né? Empreendedora, amiga e mãe. Mas eu não sei a história de como você veio para cá e reiniciou. Você disse que separou, veio para Pouso Alegre, né? Como foi esse recomeço aí também na parte da sua empresa? Eu já tinha uma empresa estruturada em Louveira. Já estava encaminhada, já estava faturando muito bem. E quando eu vim embora para cá,
Foi no susto de uma separação, foi muito complicado, muito conturbado, porque realmente eu me vi sozinha. Como toda separação. Como toda separação. De pôr a cabeça no travesseiro e falar, e agora o que eu vou fazer? Eu lembro que o meu tio, no segundo dia que eu tava já na casa, meu tio chegou com uma caixa de leite pra mim. Eu olhei assim, padrinho do meu menino, tadinho, foi uma benção, né, assim, ajudar. Falei, tio, leva essa caixa embora, dá licença, eu não quero isso não, ninguém vai comprar leite pro meu menino, não. Com 4 dias aqui em Pouso Alegre, eu fui no Ceasa, lá na pista, fazer compra de verdura. Quem era perto de mim, achava louca. Por quê? Gente, saí da separação com 3 mil reais. 3 mil reais, assim, cravado. Nem um real a mais, nem um real a menos. Eu não paguei aluguel, meu pai me deu a casa para morar, que tem uma cozinha maravilhosa, que hoje eu moro aqui no centro, só que a minha casa se tornou minha cozinha, minha empresa. Eu cheguei lá, eu vi aquela cozinha, eu falei, não, isso tem que funcionar. Eu tenho tudo, como eu já tinha uma empresa estruturada, eu já tinha os freezers, já tinha o forno industrial, já tinha coifa, já tinha todo o preparo, já tinha um CNPJ, né? Então, assim, todo o processo que eu passei como empreendedora lá atrás, que foi crescendo aos poucos, foi os erros aconteceram e poderiam ter acontecido, aqui não poderia acontecer. Porque eu realmente estava sozinha e eu não tinha margem para erro. Ou era para ser, ou não era. Ou Preciso te interromper nesse minuto. Pode. Eu tenho falado muito, né, com vocês e com as minhas clientes, e nas minhas redes sociais também. E é algo que eu aprendi a viver isso há 9 anos atrás. Eu tenho vivido isso. E hoje eu tenho certeza do que eu estou falando. Todas as vezes na nossa vida que a gente tiver um plano B, o plano A não vai dar certo. Ah, então foi por isso que deu certo, porque eu não tinha outra coisa. O plano B era fazer o plano A, não é? Exatamente. O plano B precisa ser né? fazer o A dar certo. Vai ter um step, então não foco no A. Exatamente. É assim, se casar, eu separo. E eu aprendi que se casar e der errado, eu separo. Carol, eu aprendi agora na fase que eu estou vivendo no relacionamento, que isso dentro de um casamento, de um relacionamento, também é essencial. Porque você casa para... eu separo. Não, mas e se não não voltar? voltar? Eu separo. Mas eu tô lá, minha casa tá lá, separo, volto. Eu vou embora estudar, mas se eu não gostar, eu volto. Sim. Não, eu falo, se der tudo errado, eu falo que eu vou pra Portugal. Eu falava assim, eu vou pra Portugal. Me leva junto. Meu sonho era trabalhar em Portugal. Eu falava, não, vou trabalhar em Portugal. Se tudo der errado na minha vida, quantas vezes eu brincava falando isso? Eu tenho vários clientes. Agora eu não tenho essa opção nenhuma. Minha opção é ser mãe, fazer o plano A funcionar fazer de qualquer custo. É ser uma esposa, é cuidar da minha família, ter minha casa. E você tá fazendo muito bem esse plano A, viu? Obrigada. E eu falei, eu não vou falhar. Isso vai acontecer e vai dar certo, porque brigas, discussões podem acontecer. Claro, desafios todos temos. Todos temos, mas o que não pode é ter desrespeito, é ter falhas, é ter margem para erro, porque falhar não vai ser opção, não vai. Vai dar certo. Agora o plano A vai dar super certo. E aí, nesses 5 anos que você tá aqui, o Gabriel cresceu, fez amizades, você retomou a sua voltando, vida. Me conta do Ceasa. Aí eu fui no Ceasa, comprei meia caixa de cenoura, meia caixa de abobrinha, abóbora cabotiada, não sei o quê. Comprei um monte de coisa. Cheguei, eu não tinha cardápio, não tinha nada, porque aí a moça que fazia a minha arte lá já não tinha mais. Nossa, foi um auê. Falei, meu Deus, tinha até um Instagram para começar a cuidar, que eu não lidava muito bem com isso. Foi extremamente do zero. Ainda bem que eu tinha minha irmã, porque minha irmã sempre lidou muito bem com rede social, com esse negócio de arte. Isso foi quando? Em 2019. 2019 para 2020. Pandemia acontecendo. Vai ouvindo. Um pouco antes. Montei o cardápio, postei o cardápio, começou a pandemia, 20 de março. 20 de março. Não, 2019 a pandemia já estava acontecendo no mundo, né? O lockdown 20 de março de 2020. 20 de março, aniversário do Gabriel. Nem ia ter festa mesmo, não tinha nem quanto de festa. Mas aniversário do Gabriel começou a pandemia e foi, assim, muito bom para mim. Para mim também, mulher. Muito bom, porque todo mundo ficou em casa cuidando da saúde.
O delivery Cenário bombou. perfeito, né? Sim, um pecado, né? Nossa, Mas assim, Deus, nunca que aconteça mais. Mas, porque foi muito mas a difícil. pandemia gerou muitas oportunidades. Sim, sim. Gente, Tirou todo mundo enquanto da uns zona de choram, outros conforto, né? vendem. Isso, É. lembrei exatamente disso. Escolha quem que vai ser você na história. Choveu, vem de guarda-chuva. Né? É, a minha bandeira é decisão causa destino. Na pandemia, Sim. eu fiz uma transição de carreira de psicanalista presencial para terapeuta sistêmico online sem ter nem Facebook nem Instagram. Olha, foi exatamente isso. Eu não tinha o plano B, entendeu? Não existia, era fazer aquilo dar certo de qualquer Olha, jeito. piada, porque é exatamente isso. E aí começou e eu vendendo. Eu peguei Covid, acho que umas 4, 5 vezes. Sério? A primeira vez que o Gabriel pegou Covid, ué, eu não podia parar de Marte Minas. Nossa, atacado? Acho que ali era o lugar do Covid. Se o Covid nasceu em algum lugar, nasceu ali. Porque era eu chegar lá. Engraçado, eu peguei uma vez e foi na feira. Eu tenho certeza. Sim, e assim, mercado. É porque eu não saía de lá, por isso que eu fui de lá. Mas assim, mercado eu acho que era o lugar mais propício para pegar Covid. Eu não podia parar de ir em mercado, não tinha outra opção. Eu tinha que ir por trabalho. O Gabriel apareceu cheio de mancha vermelha, assim, cheio de mancha vermelha, e ele, querendo ou não, teve um derrame pulmonar, e respiração, Covid é respiração, e eu sou tudo super preocupada com ele, mas eu não tinha o que fazer. Aí, por conta que eu tava sozinha em casa, sem ninguém poder receber visita e tudo mais, e não tinha mais ninguém, era eu e ele mesmo, aí eu vi aquelas manchas, falei, será que é catapora? Meu pai pegou o Gabriel, levou lá no Dr. Jacinto. Dr. Jacinto, na hora que viu, isso é Covid. Covid? Tava muito novo, a gente não sabia os meios que o Covid aparecia. Foi uma das primeiras semanas, o Gabriel já tinha pego Covid. Então, assim, foi muito complicado. Teve uma vez, gente, que eu trabalhei até de madrugada, assim, com febrão. Eu tinha tanto pedido. Eu falei, não é Covid, não é Covid. Eu tive que parar a produção, não pude vender, perdi tudo, porque eu ia passar para alguém, né? A minha mãe foi, com máscara, tudo. Só descartou o que tinha de descartar, porque na hora que eu me toquei que eu tava trabalhando com aquela febrona, que eu vi que era Covid. E assim, foi uma oportunidade, né? O crescimento, o delivery foi muito bom no Covid, ao mesmo tempo, e o empreendedor e a pessoa que estava trabalhando no Covid. O medo de adoecer, o medo de ficar doente, o medo de morrer. E não podia deixar de trabalhar. Aí, nossa, foi difícil sim, mas ao mesmo tempo passou, né? Mas Passou. desafios, né? Tem para todo mundo. Sim, não tem hora para começar. É só pegar e começar, né? Não tinha hora. Tinha que acontecer. Essa é a questão das pessoas. A gente fala muito aqui, né? Vamos falar que foi sorte. Sábado a gente estava aqui gravando. Vamos falar que foi sorte, verdade. Marcela, mas aí voltando à pergunta. Passou, né? Hoje a Marcela está restabelecida, andando aí a passos largos, Emagreceu, né? lindo. Se desenvolvendo e tudo. Valeu a pena ter saído de CLT para ir empreender? Valeu. Hoje a flexibilidade de horário e a qualidade de vida que eu tenho não tem preço. Hoje o meu maior desafio é segurar pedido para não crescer da forma indesejada, de uma forma sem estrutura, para não atender errado meus clientes. Matura. Então eu sei aonde eu quero chegar, ao mesmo tempo, por enquanto, estou limitada. Porque eu sei a mão de obra que eu tenho, eu sei, como se diz, eu sei o meu faturamento, eu sei quanto eu ganho, eu sei até onde eu posso ganhar. Uhum. Só que para me crescer, os próximos passos do empreendedorismo, eu sei quais são. Mas eu prefiro, por exemplo, ir para o lado do curso, ir para o lado do online, ir para o lado de ensinar pessoas, assim como eu, que começou do zero, com pouco investimento, do que abrir um negócio... abrir um negócio que eu vá trabalhar muito, sem qualidade de vida. Então, aí você tocou num assunto muito importante, que era que eu ia conduzir você para isso mesmo, né? Que a gente já tinha conversado nos bastidores sobre. Aqui a gente fala muito, né? De saber administrar seus recursos, de que menos é mais, e foi mais ou menos isso que você fez, né? Você teve que cortar muita coisa e viver o minimalismo na sua vida para que você pudesse empreender.
E aí agora você toca num assunto importante, você está numa decisão, eu vou expandir, eu vou criar outros negócios. E aí quando a gente pensa muito assim no empreendedorismo e na geração de renda extra, a gente pensa em vários pequenos negócios fáceis de serem geridos, diversificando para que aumente a renda sem aumentar tanto A demanda de tempo. O trabalho mesmo. mas eu queria dizer assim, ali, né? me falta a palavra, mas aumentar a possibilidade de erro e aumentar a possibilidade de falta de controle, né? Porque lembra que a gente estava falando que o empreendedor, ele conta com uma pecinha que ele não controla, que é o funcionário. E aí quando expande... Sim, ainda mais o negócio dela, que é muito... É o seu tempero ali, é difícil você colocar outra pessoa Isso, pra eu tenho chegar. medo, eu tenho dificuldade do crescimento por conta de mão de obra. Que imagino eu que seja... Todo empreendedor, isso. eu acho, né? Nossa, até Que é o que eu ia falar agora. Todas as Sim. áreas. tá complicado. Porque quando tá na sua mão, quando é caseiro, quando é familiar, é uma coisa. Sim. Né? No momento que você resolve dar um passo Escalar, né? escalar, aí o investimento, qual que isso vai te dar de retorno, aí vai tributação, lei trabalhista e tudo. Eu tenho tanto respeito pelos meus clientes que eu não gosto nem de dar para o motoboy entregar minhas refeições, porque é um item congelado, eu gosto de colocar em 2 sacolas, fechar bonitinho, muito limpo, higiênico, e eu fico pensando, meu Deus, até chegar lá e tal lugar, porque Pouso Alegre está muito grande, nossa cidade. E sempre com sorriso, né? Sempre tá. Nossa esse cidade sorriso é uma entregando. potência, tem bairros que eu nem chego a conhecer, não deu tempo ainda, é muito grande. Então, como que eu vou como se diz, ter esse contato visual com os meus clientes? Muitos eu não conheço, eu deixo numa portaria, algum lugar, mas a maioria eu entrego. Tudo bem, prazer, meu nome é Marcela, tá aqui, obrigada pela preferência, estou à disposição, qualquer dúvida, sugestão, esse olhar com o cliente eu gosto de ter. Como eu vou crescer permanecendo isso com as pessoas? Não tem Essa jeito. é a minha maior dificuldade. Vai mudar a essência de tudo Sim, isso, né? Porque a Fit Mineira é a Marcela, né? É isso. Então, E aí, assim, é tão bonito, né, ouvir Sim. quando você faz algo que ama, quando você está vivendo realmente seu propósito de vida, parece que a gente não está trabalhando, né? Não. Parece que é tudo uma diversão o tempo inteiro. Eu coloco sinto isso. música no último, assim, vou cantando, vou fazendo. Só quando tem que contar a matemática, aí eu desligo, conto, faço o que eu tenho que fazer, porque tudo é matemática, ainda mais na cozinha, é engraçado, né? Tudo eu preciso daquilo, Sim. tudo. E aí você volta dá uma graças a Deus, situação. eu sou administradora. E a gestão também. Eu queria ensinar para as pessoas esse processo. Eu queria, onde eu errei, eu não quero que uma pessoa que comece a fazer erre. Mentoria. Aí faz uma mentoria. Sim, porque Bacana. tudo isso que eu tive, os anos que eu tenho de experiência, essa carga que eu tenho de experiência, eu acho que já... Você vai ajudar as pessoas a Exatamente. pularem etapas, Quantas né? pessoas que sofrem hoje com questão salarial, com renda, né? Ou num casamento complicado, que não tem independência financeira e tem que permanecer naquela Mulher, situação. agora você entrou num ponto que eu tava esperando. Sim, quantas mulheres que vivem isso. E é a realidade, sim, de muita gente. É a realidade de muita mulher, e infelizmente, quando a gente traz esses números, né, da quantidade de mulheres que são empreendedoras no Brasil, e hoje eu estava vendo uma entrevista do Sebrae falando de quantas mulheres a mais poderiam estar empreendendo e por não acreditar na sua capacidade. Porque funciona da seguinte forma, gente, o que é autossabotagem? Se a gente tivesse consciência de como e onde nós estamos nos sabotando, a gente não ia fazer. Porque a gente faz umas atrocidades com a gente mesmo através da autossabotagem. O que gera essa autossabotagem? Culpa. Tem uma culpa oculta, inconsciente ali, de alguma coisa, culpa por crescer, culpa por se desenvolver, é uma culpa que faz com que a gente se sabote e não se sinta merecedora de viver aquilo que o empreendedorismo, a realização do sonho, viver de propósito, que é o que nós estamos falando aqui, nos proporciona, né? Essa culpa que faz com que a gente não saia do lugar. E por conta disso, esse número de mulheres que deveriam estar dentro do empreendedorismo e não estão, é exatamente por não ter essa crença de merecimento, de capacidade, por conta da autossabotagem que vem através de uma culpa. Carol, e tem uma coisa importante, você está falando aí, eu estou lembrando. A gente vai gravar um episódio sobre a ciência da felicidade, né? Sim. Mas aí você me fez refletir um pouco sobre.
a gente considera felicidade atingir um patamar e realizar tal sonho, conseguir isso, aquilo outro, né? Mas estudos de neurociência e vários outros estudos neurológicos mesmo, eles provam que a felicidade, que a gente alcança essa felicidade, ela é muito mais do propósito da realização, igual você estava falando há pouco, né? Sim. Dela trabalhar Por amor, não é por do dinheiro. que por dinheiro. A Sim. gente, nós pautamos a nossa Dinheiro acaba felicidade sendo pelo uma dinheiro. consequência. Nós pautamos pelo dinheiro. Nós entendemos que é o dinheiro que vai nos trazer felicidade, é conquistando aquele salário, Sucesso, aquela né? casa, aquilo que é a métrica para nosso sucesso, a nossa felicidade. Mas o nosso cérebro não entende assim. Nosso cérebro entende que felicidade é a realização. Então, no fundo, o que dificulta o empreender também, além de tudo isso que você está falando, é o fato de que eu vou sair da minha zona de conforto, porque empreender é difícil. Sim. Você vai trocar o certo pelo duvidoso por dinheiro? Se não for por propósito de algo muito forte, igual a questão dela, Exatamente. você não troca CLT pelo empreendedor. Não, mas se você E a emprender, se segurança, você abrir CLT é muito falsa, né? falsa. Mas aí a gente fala assim, a CLT, ela tem um teto, é a questão do teto, né? Que a gente tá falando agora há pouco. Ela tem um teto, chega um momento que eu não consigo crescer mais. Limitado. E o empreendedorismo não. Né? Para o alto e além, já dizia Buzz Lightyear, não é? Mas a gente tem medo, porque as nossas Crescer decisões dói. elas não são, embora a gente ache que são pautadas pelo dinheiro, elas não são. Nem as nossas decisões são todas emocionais. Então, esse viver do propósito, ele traz essa realização e ele traz amor, paixão por aquilo que você faz. Então, você faz com excelência. Então, você vai ter sucesso vendendo marmita fitness, brigadeiro, fazendo unha, sendo arquiteta, trabalhando. Você entende? Não é o que você decidiu fazer. Como. É como você É o se viver, sente né? fazendo Como se sente aquilo. o viver, o modo de vida, Então, o estilo de vida, né? E ensinar isso para as pessoas é muito desafiador, né? É muito desafiador mesmo. E ela falou de brigadeiro, você já pensou em evoluir a marmitaria para uma acho que doceria Um fit? brigadeiro fit. Eu acho que a gente tem que aceitar os nossos dons. Eu não tenho dom para doce. Entendi. Não tenho. O doce Mas tem mercado, não tem? tem mercado. Eu acho que a maior dificuldade hoje de quem mexe com doce fit é o custo. A matéria-prima é muito cara. Muito cara. caro. Muito mesmo. Então, assim, eu tenho. Lembra? A Andrea vendia, né? Bolos fit. Sim. Ela falava, era nozes, era amêndoas, era a farinha, é muito cara. A farinha de quinoa, que ela fez um bolo uma vez pra Sim, você, uma maravilhoso, delícia. né? Não, eu que preço. sou intolerante, eu vejo os alimentos que não tem glúten, que não tem lactose, muito é alto. muito mais caro. Às vezes o dobro. Porque o salgado você pode trocar por um legumes, no caso. Sim. E o doce. Mas olha, farinha de trigo, você consegue comprar Até a elas. banana verde é caro. Você consegue comprar elas 4,60 no supermercado o quilo. Vai comprar Vai A comprar de farinha, aveia, a farinha de amêndoa, de 90. amêndoa, de aveia, 90. então, E é boa. É muito muita mais diferença. caro, Né? Sim. É muito diferente. Até o que eu gostaria de colocar nas minhas marmitas, arroz de quinoa e pro lado low carb, eu não consigo trabalhar, porque não temos mercado do dia a dia. Vou ter clientes que vai comprar, mas muito pouco. Eu tenho que saber o meu público-alvo. Meu público-alvo é uma mãe, uma dona de casa, muitas vezes, um estudante, uma estudante, um homem que trabalha sozinho, que mora sozinho, que não vai entrar nesse. Uma empreendedora que não tem tempo de fazer comida. É que o congelado traz essa praticidade, Sim, né? Você ali muito. qualquer hora descongela. A mulher que não gosta de lavar louça, que é normal, tem que Aham. aceitar. Sim. Que tem gente que não gosta, não é o. E não tem nem Não dom pra tenho- cozinhar às vezes. Exatamente, No não meu tem caso. por que gostar. E tá tudo certo, a gente tem que aceitar. Eu não aceito, eu não me vejo no doce, por dom mesmo. Todas as vezes que eu tentei fazer alguma coisa, não ficou bom. Meu bolo não cresce, gente, eu não sei o que acontece. E, Marcela, você recebe muito pedido, assim, de mulheres como nós, Muito. de que você ensine a congelar seu próprio alimento, porque tem que ter uma tecnologia para o congelamento, né? Sim. Não é só você vai lá, faz, congela, A nem água. sempre dá certo. A né? água dos alimentos é o meu maior desafio. O tomate, eu vou fazer um molho. Aí, na hora que eu vou congelar aquele molho de tomate, pode ser que, se não tiver na textura certa o molho, ele vai se tornar água depois de descongelado. Por conta dos E- cristais de gelo. Então, assim, esse processo que eu aprendi
como se diz, no dia a dia, na Na marra, marra. eu queria ensinar isso para as pessoas, no caso, essa mentoria. Às vezes nem Aí eu voto em Aí você eu ensinar também. pra gente. Eu também. Criar um curso, uma mentoria de como fazer vou querer comida esse congelada. e eu queria até também, por exemplo, a mulher cozinhar mais saudável para sua família, né? Sim. Em casa. Eu acho que isso falta também. Não tem muito profissional aqui na nossa, acho que nem tem, né, aqui na cidade. Eu acho que isso é uma coisa que vou ficar ainda mais feliz. Hoje eu me sinto limitada. A gente se cobra, eu me cobro. Falar, "Ai, será que eu não estou há muitos anos fazendo a mesma coisa? Vai dar 5, 6 anos. É muito tempo. Mas E isso que fazendo- você faz é só isso aqui, diante de tudo que você pode fazer, É. né? Sim, é muito pouco. Eu E o me sinto empreendedor é limitada. isso mesmo, ele É. quer sempre desafiar, Mas né? quem- Você tá passando por essa isso fase, você tá querendo se Mas quem desafiar. nos limita, Grazi? Agora você me fala. É os filhos. É. Os filhos. Limita muito. Às vezes eu me sinto motorista do filho. Tem tanta coisa que eu queria fazer. Às vezes eu faço um planejamento tão grande na semana, aí o Gabriel fica doente. Cadê o planejamento? Então, eu acho que Mas é uma agora fase- eles já estão indo Mas numa essa fase é a assim, vida indo da mais mãe independente. empreendedora, né? Exatamente. Essa é a vida da mãe empreendedora. Todas nós passamos por isso. Você faz um checklist lindo, aí No 9h30 da manhã alguém liga da escola para ir buscar. Aí o planejamento. Exatamente. Carol. Não tem meta smart que dá certo, não. Nós fizemos uma reunião essa semana. Eu cheguei atrasada por conta de algo que eu não pude controlar do marido. Depois eu tive que sair, o menino passou mal na escola. Aí no outro dia eu tinha que entregar um negócio para os meninos, não entreguei, quem passou mal na escola foi a menina. Por isso que é desafiador. É desafiador. A mulher Aí, quando pouco que eu entender, né? abro um comercial, é claro que eu vou ter funcionários, aí o funcionário não vai. E o filho fica doente. Mas aí tem a questão, né? Quando você abre um ponto comercial, se seu filho fica doente, você tem que estar lá, porque o filho do funcionário, se ficar doente, ele não vai. É isso. Então, é o maior desafio. É o maior desafio. Por isso que o delivery hoje salva. Salva. E te dá uma liberdade de horário também, Sim. né? Porque aí você vai ter que ter É a questão cumprir da o horário. sorte que vocês falaram que gravaram no sábado. Quantas vezes feriado, sábado, domingo, sexta-feira, quanta gente saindo, nem abre store, porque às vezes eu olho o store e fico até desesperada, porque eu queria tanto de coisa para fazer e uma sexta-noite. A maioria de sexta, quem me acompanha nos stories vê, sexta eu tô trabalhando, porque às vezes numa quarta eu tenho que ficar a par deles, que é dia de futebol. Então, assim, tem essa Mas flexibilidade. tudo na nossa né? vida é uma dualidade, né? Sim. Existe uma dualidade para tudo. Para tudo. Basta a gente observar. Quente, frio, alto, baixo, para tudo. Escuro, claro, tudo é uma dualidade. E tudo isso que você está trazendo, existe o outro lado dessa moeda, né? Que é o empreendedorismo nos proporciona ser mãe presente. Eu fui mãe com 21 na CLT. Quando eu vi, meu filho tinha 7 anos. Quando eu engravidei do segundo, eu falei, agora eu quero ser mãe. Eu vi um vídeo que você gravou sobre isso. E aí eu falei, não, hoje eu não troco. Empreender é difícil? É. Mas trabalhar na CLT também é. Sim, muito. Então, assim, vamos escolher qual difícil que a gente quer viver. Exatamente. Qual difícil que traz mais recompensas? Qual- 13º. Quem aqui tem 13º? Ah, filha, não sei o que Tem é que isso. pagar, né? Quantas 13º. pessoas que eu vejo, vou fazer tal coisa com o meu 13º. Eu nem e o lembro o PIS? que é. O povo fica balançando o PIS, a gente fala, nossa, Nossa, não Vou fazer o resgate do meu FGTS. chamado PIS. O que seria o FGTS? Eu tô aqui, guia de MEI para pagar. É bem isso, é imposto. Isso Mas é em imposto. compensação, eu pude construir uma rotina diária onde eu tenho qualidade de vida. Eu sou a minha primeira prioridade da manhã, eu tenho horário para fazer atividade física, a hora que eu gosto, porque na CLT eu tinha que fazer à noite. À noite, meu rendimento na academia é péssimo. Mas eu ainda tenho o problema de não estar me priorizando agora. Por exemplo, faz 2 semanas que eu não estou indo na academia, por conta de demanda de trabalho. Eu ainda, como se diz, eu não tenho uma segunda opção, né? É dar certo ou não. Então, não tô conseguindo encaixar pela demanda mesmo. Mas eu sei que é uma fase. Eu sei que eu vou encontrar uma forma de encaixar de novo as coisas. Mas eu não reclamo. Graças a Deus, tá tudo bem. Marcela, Mas me faz falta. aproveitando que você está falando sobre isso e que nós estamos chegando ao final, Ai. Mas Nós ela queríamos- só um minutinho, Nath.
Tem uma ferramenta que eu uso dentro do meu processo que chama Roda da Vida, que te ensina você a equilibrar as 11 áreas essenciais da sua vida, para facilitar justamente essa questão sua aí. Olha que legal. É muito bacana mesmo. Depois você me chama que eu te ajudo. Combinado. Nós queremos agradecer por você ter vindo aqui nos prestigiar com a sua presença, com o seu conhecimento. Eu queria te pedir para olhar para uma dessas câmeras aí mais pertinho de você e dizer para quem está em casa qual a mensagem que você dá para o empreendedor, para a empreendedora, para a mãe empreendedora que está hoje ouvindo e que muito provavelmente se identificou com grande parte ou total da sua história. O que você diria para essas pessoas que estão lá na telinha? Eu diria que não existe hora certa para começar. Apenas comece. Não tenha medo, tenha foco, disciplina, seja gestor do seu tempo, que tudo vai dar certo. Quando você faz o que gosta, encontra o seu caminho, as coisas acontecem. É isso. Meninas, muito bom estar aqui com vocês mais uma prazer, vez. Um prazer, Marcela. Vocês foram o Gugu da minha vida. Realizaram um sonho. Pessoal, e vocês que estão aí na telinha, não se esqueçam, na próxima semana, terça-feira, às 19 horas, estaremos com novos convidados. É preciso perder para depois se ganhar. E mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Quebro as algemas deste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino na vida.